Vamos fazer uma observação desse texto que é muito importante e passa despercebido. Fala da questão do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz e ele acaba se arrependendo, e ele fala coisas aqui muito importantes no versículo 40, no versículo 39, né? Um dos malfeitores estavam blasfemando contra Jesus e dizendo: não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse malfeitor, ele está praticamente repetindo o que alguns judeus estavam dizendo aqui no versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades do povo judaico estavam zombando, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, né? E os soldados também escarneceram, mas aqui parece até as mesmas palavras que o Satanás usa: atira-te daqui abaixo, darás ordem aos teus anjos, né? Transforma essas pedras em pães. Continuaram ali com as palavras de maldade. Só que um dos malfeitores, no versículo 39, ele começa a blasfemar da mesma forma. E ali o outro malfeitor, ele fala uma coisa muito interessante. Respondeu, porém, o outro e repreendeu, né, o ladrão que estava blasfemando: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. O texto em grego, Deus, Theos, esse cara está dizendo para o outro: você não está vendo, você não consegue enxergar que você está na mesma sentença que Deus, você não consegue temer a Deus, estando sobre uma sentença igual. É o que dá para se entender aqui. Não sei se nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha, esse ladrão parece conhecer a Jesus, e ele vai falando, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só o que esse homem está falando. Ele entende alguma coisa. Ele não ia ser um cara que ia falar isso sem nenhuma consciência do que ele estava falando. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele começou a compreender. Talvez esse cara entendia alguma coisa das escrituras, e ele começou a entender que havia alguém que viria e viria como as profecias de Zacarias nas nuvens, né? Tá lá em Zacarias 13. Esse homem começa a perceber que aquele Jesus é parte de alguma coisa que ele aprendeu. Não é possível que ele tivesse esse entendimento. Lembre-te de mim quando estivesse no teu reino. Ou seja, ele está reconhecendo que Jesus tem um reino, que ele vai para esse reino, porque Jesus está morrendo ali, e ele vai voltar. Olha, esse homem entende a volta de Cristo, tá? A volta. E ele está vendo os outros blasfemando dele, né? Talvez ele possa ter se lembrado do Salmo 22, que falam: transpassaram as mãos e os pés, repartiram entre si as suas vestes. O clamor de Jesus lá na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tudo isso se encontra no Salmo 22. Aparentemente, esse cara tem algum conhecimento. Ninguém daria essa descrição sem ter esse conhecimento, sem ter aprendido. Aí Jesus, ele fala assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, em grego, paradeisos, ela tem uma conotação do paraíso do Éden, né? Dá um entendimento do paraíso do Éden. Observando as mesmas palavras de Apocalipse, vou botar aqui, Apocalipse 2,7, quando João vai falar às igrejas, né? Ele fala aqui de algumas coisas que a igreja precisava voltar para o primeiro amor, que tinha a favor deles, que eles aborreciam
as obras dos nicolaítas, que eram os seguidores de Nicolau, um dos 7 diáconos, que é mencionado por João no Novo Testamento, que são acusados de promover práticas contrárias aos ensinamentos cristãos, como tolerância de comportamento imoral, participação em festas pagãs, tá? Isso é Apocalipse 2,6. Aí aqui, no 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, olha o Espírito Santo aqui, ó, pneuma, o Espírito Santo diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A mesma palavra usada por Jesus lá é a mesma coisa aqui. Então Jesus está falando de um paraíso que hoje mesmo, quando ele diz em verdade eu vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas falam: não, Jesus não disse isso, ele disse em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, algumas pessoas tentam maquiar esse texto. Não importa. Quando Jesus ele chega a dizer em verdade eu te digo, ele é como se ele dissesse em verdade vos afirmo, em verdade, em verdade. Ele está afirmando uma coisa. Ele usa a palavra em verdade. Ele poderia dizer assim: olha, hoje a gente vai estar no paraíso, você vai estar comigo no paraíso. Mas não, ele afirma: em verdade te digo. Quando Jesus fala isso, em outras passagens da Bíblia, Jesus está querendo afirmar algo. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí a pessoa fala assim: mas como? Jesus desceu, Jesus morreu. Irmão, Jesus está dizendo que ele estaria hoje com aquele cara no paraíso, tá? Então a gente não entende. E se o cara morre primeiro do que Jesus e acontece alguma coisa espiritual, a gente não entende? Então o que importa é o que Jesus está dizendo aqui. De qualquer forma, aquele cara foi salvo. De qualquer forma, sem sombra de dúvida, esse cara foi salvo. Porque ele, no último instante da vida dele, e isso daí serve como baseado nisso, né? Algumas pessoas podem se arrepender no último instante. Esse carinha deu sorte na vida, porque ele foi crucificado exatamente do lado de Jesus. Não vai ser o seu caso. Não vai ser o seu caso. O dele foi uma coisa extraordinária. Ele conseguiu estar do lado de Jesus. Quando Jesus fala que Senhor, passa de mim esse cálice, e diz que a Bíblia que Jesus foi ouvido, mas ele aceitou a situação. Se ele aceita aquela situação, esse cara estava lascado, porque Jesus na sua morte salvou. Ele salvou 2, né? O Barrabás, que a gente não sabe qual foi o destino dele, vai que esse cara se arrependeu lá na frente, e esse cara que estava na cruz. Então havia um propósito de Deus para salvar esse cara, um cara que conhecia algumas coisas de fé. Ele estava ali para salvar o crente que aprontou tudo na vida. Então já percebe-se que essa narrativa do cara falar: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele vendo as autoridades judaicas, o ladrão está presenciando tudo que está acontecendo ali. As autoridades blasfemando, o outro ladrão, coitado, se lascou de verde e amarelo, né? Ele blasfemando, em nenhum momento, ele foi repreendido. Não se sabe se naquele momento que ele é repreendido, ele se cala e se reflete. Pode acontecer. O outro ladrão pode ter refletido sobre a... Imagina, um ladrão 7-1 igual você, às vezes até teu parceiro de roubo. Esse cara se arrependeu e está te dando uma lição de moral. Então a gente não sabe o que acontece ali. Mas ali você percebe que toda aquela zombaria, tudo o que estava acontecendo, as vestes de Jesus sendo repartidas, aquele ladrão pode estar tendo aqui uma pregação ao vivo, sendo que ele está crucificado, né? Ele é a pregação, ele tá pregado. Mas ele está vendo coisas ali que talvez abriu o entendimento espiritual dele, né? E ele pôde ver de fato que as questões... Imagina, o cara está vendo as vestes de Jesus sendo repartidas, os soldados lançando sorte sobre sua túnica,
E o cara lembrou que leu o Salmo 22. Imagina, na tua casa aí, o Salmo 91 tá aberto aí a vida toda, e todo mundo conhece o Salmo 91. Poderia ser o caso do Salmo 22 ser um salmo em particular que o cara gostava de ler, né? Não se sabe. E ali naquela mente dele tá vendo tudo ali, quando ele repara, cara, esse cara aqui, ele é Deus. Esse cara aqui ele tem uma referência aqui nos escritos. Porque você falar que está na mesma sentença, não reconhece a Deus, estando na mesma sentença que ele, né? Versículo 40. O outro repreendeu-o, dizendo, porém o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Dá a entender nesse texto que você, cara, tu não tá temendo a Deus, tu tá na mesma sentença que ele. Nós estamos nessa sentença com justiça, ou seja, nós estamos pagando pelos nossos atos, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O cara está ciente que ele foi condenado porque ele praticou algo que merecia aquela condenação, mas esse daí nenhum mal fez. Isso significa que até o bandido consegue ver inocência na pessoa. Até o bandido consegue olhar para o outro e ver que o outro não é bandido. Aí depois ele vira para Jesus, ele chama Jesus. Como é que ele sabe o nome do cara? Por conta da descrição que está lá, né? Que eu não sei se já estava colocado lá. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus, ele olha para aquela descrição lá, o nome dele é Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Cara, os caras debochando, chamando ele. Tá escrito lá na cruz. Aquele cara tá olhando, rei dos judeus. Botaram o título dele de rei. Como é que pode um cara ser rei dos judeus? Eu tô vendo que esse cara é piedoso. Por que ele tá vendo que o cara é piedoso? Porque Jesus está lá na cruz pedindo para que perdoasse. Lá, perdoa, Pai. Eles não sabem o que faz no versículo 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 33, ali crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoar-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Quando Jesus está falando isso, qual ladrão que ia estar ali sofrendo, com medo da morte, preocupado com as suas dores, ia estar pedindo para que perdoasse os outros? O povo observando, calado, as autoridades zombando, os romanos zombando, né? O ladrão, um dos ladrões zombando. Aí naquele momento que Jesus está orando, reparte as vestes dele e lançam sorte. Isso está lá no Salmo 22. Olha aqui, versículo 7. Todos que me veem zombam de mim. Afrouxem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. São as mesmas palavras que os caras estão dizendo 1000 anos depois lá. Olha como é que começa o cântico aqui. Deus meu, por que me desamparaste? É o que ele fala lá na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Contudo, Deus meu, clamo de dia, não responde. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aqui, vamos lá, todos que me zombam. Aqui, reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Versículo 18. Cadê? Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Vou procurar aqui. Aqui no versículo 16. Transpassaram-me as mãos e os pés. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeiam.
os romanos ali. Os cães são os judeus ali, os corruptos, né? Os que são das autoridades da época. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sorte. Ó, eles estão me olhando e encarando em mim. Os soldados romanos repartiram as vestes dele ali, estão ali zombando também, junto com as autoridades.